Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema hoje é a disciplina do Senhor. Por que que o justo sofre? Por que que o cristão ele passa por períodos de dificuldades? Por que que nós sofremos nessa vida? Por que que Deus permite esse sofrimento para o seu povo, para o cristão? O texto base está aqui no Salmo 119, versículo 67, quando o salmista diz assim: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Veja, esse é um versículo bem claro e explícito. Ele diz: Antes de ser afligido, andava errado. Essa é uma das bases, um dos fundamentos para nós dizermos assim: olha, o Senhor disciplina os seus filhos justamente por causa do pecado, por causa que muitas vezes nós andamos errado. Nós andamos de forma que não agrada a Deus. Veja, a Bíblia diz que o que é nascido de Deus não pode viver pecando, ou seja, na prática do pecado. Então, quando um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele passa a dar lugar ao pecado, à sua própria natureza, Deus, como um bom pai, ele intervém. Ele não quer que o seu filho se perda, por isso que ele intervém, e a intervenção de Deus geralmente é com a disciplina, é com, como diz aqui o salmista, as aflições. As aflições têm um papel essencial na vida do cristão, que é uma forma de Deus disciplinar o cristão. Imagine você sendo filho de Deus e andando no pecado, naquilo que não agrada a Deus. Deus com certeza vai trazer aflições sobre a sua vida. Nós temos vários exemplos, como por exemplo o exemplo de Jonas, que desobedeceu a palavra de Deus e Deus trouxe aflições sobre a sua vida. Nós temos vários exemplos também, como Pedro, que vivia de uma forma ali, muitas vezes, errada, né? Ele, na ceia ali do Senhor, ele diz: olha, ainda que todos te negam, eu não te negarei. Então Jesus afirma que ele iria passar por tribulações, ele iria negar, e aquela negação gerou em Pedro uma tribulação ali, gerou uma angústia na sua alma, e ele passou a ser mais obediente, a depender mais de Deus. Mas uma coisa é certa, as aflições, elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso guardar a tua palavra, para o nosso crescimento espiritual. Sem as aflições, a Bíblia diz: olha, se Deus disciplina a todo o que ele tem por filho. Se você está sem disciplina, você é bastardo. Veja, essa é uma das maiores clarezas. Se alguém vive no pecado, se diz cristão e vive na prática do pecado, e se diz cristão e nada acontece com ele, e Deus não trata com essa pessoa a disciplinar ele, a trazer aflição sobre a vida dele, para ele andar em obediência, essa pessoa é um bastardo. Porque quando estamos sem disciplina, nós somos bastardos. Agora, o cristão, quando ele passa a dar lugar ao diabo, e é possível, né? A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, porque o cristão ele pode dar lugar ao diabo. Quando ele passa a viver deliberadamente no pecado, quando ele passa a andar em desobediência, Deus vai trazer sobre ele a disciplina do Senhor. Nós temos um exemplo bem claro ali na ideia do filho pródigo. Aplicando a nós, o filho pródigo é muitas vezes o filho de Deus, o crente, que está na casa do pai, mas ele quer sair da casa do pai. Ele quer se deleitar nas paixões. Ele não está tão feliz ali na igreja, em algum momento, ele passa a buscar os prazeres transitórios, a viver uma vida dissoluta. E ali, o resultado é que aquele filho pródigo, ele passa a passar por situações difíceis. Imagine se desse tudo certo com o filho pródigo. Ele nunca voltaria para a casa do pai. Ele iria continuar a sua vida de transgressões e pecados. Mas Deus, creio eu, que Deus, na sua soberania, permite que situações como aquela que o filho pródigo aconteça para que ele, humildemente, retorne à casa do pai. Assim somos nós, irmão. Assim é Deus para conosco. Ele nos trata. Ele não permite que a gente, muitas vezes, dê tudo certo no pecado.
mas ele traz a aflição para que nós venhamos a aprender a depender de Deus, aprender a se humilhar diante dele, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, as nossas situações onde nós precisamos do auxílio do Pai. As aflições são necessárias para a vida do cristão. E é certo, não temos como fugir dessas aflições, porque é através das aflições que Deus nos aperfeiçoa, que Deus nos torna aptos, que Deus nos prepara para a obra futura, no caso, para a eternidade. A Bíblia diz que até o Filho de Deus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E nós temos Jesus como nosso maior exemplo, como diz Hebreus. Vamos aqui a continuar o nosso texto. Então o salmista diz, antes de ser afligido, andava errado. Antes da disciplina, ele andava em desobediência. Fazia, muitas vezes aqui o salmista Davi descrevendo o seu pecado, o momento onde ele transgrediu a lei, e ele alimentava aquela prática errada em seu coração, mas aí veio Deus com a disciplina, com a vara, como um bom pastor, e refreia as nossas atitudes, ou as atitudes do salmista ali, para ele não ir além com o seu desígnio. Quem não lembra, o profeta ali revelando a Davi o seu pecado, o profeta Natan, e ele caindo em si ali, reconhecendo o seu erro. E o resultado da disciplina é esse. Mas agora, guarda a tua palavra. Veja, a disciplina tem um propósito. A disciplina, a aflição, tem como propósito nos tornar pessoas mais santas, retas, pessoas mais parecidas com Jesus. Tem o propósito de nos levar a obedecer à lei de Deus. É isso que aconteceu com o salmista. No versículo 67 do Salmo 119, ele diz, mas agora, depois das aflições, guardo a tua palavra. Agora, é como se ele tivesse aprendido que era importante obedecer à lei de Deus. Muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós só passamos a entender a importância da palavra de Deus e valorizar a palavra de Deus, ou o filho pródigo, a valorizar a casa do Pai, quando nós passamos por aflições. E muitas vezes, em muitas situações, a aflição é o pecado. É o pecado que Deus permite que você caia, para que você seja afligido. Pedro é justamente o que Deus permite. Jesus disse, olha, ainda que o galo cante, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele negou. E aquela angústia de Pedro ter pecado contra Cristo, traído a Cristo, gerou em Pedro uma circunstância ali, uma angústia tão profunda, que ele caiu em prantos, em choro. E ele, creio que no seu coração, o que ele mais queria era o perdão do seu mestre. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, ele chama Pedro e perdoa Pedro do seu pecado. Mas veja, muitas vezes você tem vivido essa vida de pecados e angústias, porque Deus tem permitido para que você seja afligido pela disciplina e retorne à casa do Pai. Porque toda disciplina tem esse propósito, andar em obediência. Não é assim nos nossos pais? Se nós somos desobedientes aos nossos pais, quando nós éramos mais jovens, no meu caso, vivia na tutela do meu pai, ele me disciplinava, trazia a vara, para quê? Para que eu obedecesse ao Pai, para que eu entendesse que eu precisava obedecer. Por quê? Porque Deus é Pai, porque Ele sabe, os pensamentos dele são maiores que os nossos, porque que Deus ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós, muitas vezes, somos muito terrenos, nossa visão é muito superficial das coisas, mas Deus tem uma visão sobre nós, uma visão eterna, é de nos fazer o bem e não o mal. Então, muitas vezes, nós precisamos confiar na disciplina do Senhor e depender dele. Vamos orar? Senhor, quero orar, Pai, por todas essas pessoas que irão ouvir a Sua palavra. Oro para que o Senhor as instrua, traga edificação sobre a vida dela, traga contentamento, traga entendimento e clareza sobre a Tua verdade, Senhor. Essa é a minha oração esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Ativar o sininho da notificação para que mais pessoas sejam, para que quando nós postarmos um vídeo, você seja notificado. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.